Venho com muita frequência ouvindo a pergunta se é seguro investir em imóvel. Eu afirmo que é seguro. É só você observar, ele já passou pelo teste do tempo. As pessoas que investiram em imóveis, dificilmente eles perderam o seu patrimônio. Desde as crises, né, as principais crises que tiveram ao longo de anos, você pega lá 1929, a Segunda Guerra Mundial, aqui em 2008, né, a crise lá subprime, agora teve a crise da Covid, né, teve tantas outras pequenas crises aqui nos países vizinhos, e as pessoas que investem em imóveis, eles continuaram com o seu patrimônio intacto. Em algumas situações, por exemplo, agora na época da Covid, eles perderam o rendimento mensal, o aluguel. Em alguns casos, teve uma perca, né? Uma vacância de pessoas que estavam, vacância financeira, que era quando a pessoa estava alocado e aí não conseguiu pagar o aluguel. E uma vacância por estar vago, né, o imóvel lá. Mas logo foi feito acordos entre os seus clientes e voltaram a ter os seus rendimentos de aluguéis normalmente, né? Mas salvo algumas pontualidades, como esse caso aí da Covid, os imóveis, quando diz respeito ao patrimônio, ele não perderam, as pessoas não perderam o seu patrimônio. Pelo contrário, os patrimônios duplicaram, triplicaram de valor ao longo de décadas, né? de décadas que você investiu nesse negócio. Os investimentos em imóveis, eles são como todos os investimentos. É sempre investimentos que são mais rentáveis, são aqueles investimentos a longo e longuíssimo prazo. Quando você vai investir em qualquer situação, sempre existe risco em qualquer investimento que você for fazer. Os imóveis, ele não tem a volatilidade, ele não tem o risco financeiro como tem o mercado, por exemplo, de ações. Ele é mais seguro, né? É só você observar o passado, né? Ele já passou nesse teste. Então dá para você observar as pessoas que investiram 30 anos atrás, 40 anos atrás, o patrimônio continua lá firme, trazendo provento para o proprietário, para a família, e se a pessoa chegar a certa idade e vier a falecer, ele fica vitalício para sua família, né? Então ele continua trazendo proventos mês a mês aí, tá? Aí você precisa saber fazer as escolhas, né? Então se você conseguir escolher um imóvel numa boa região, onde tem demanda, né? Por exemplo, por locação, né? Depois você escolhe o perfil do cliente que vai estar usando o seu imóvel, é muito importante também. Se você escolhe, por exemplo, um gestor para fazer a gestão, uma imobiliária, por exemplo, caso você não tenha tempo suficiente para dedicar à gestão, também é muito importante, né? Agora, se você tem, de repente, a parte de tributação, você tem lá uma quantidade grande de imóveis, né? Então é interessante você criar uma hold para fazer essa gestão dos tributos, né? E com isso você está fazendo essa hold, facilita até inclusive para quando você for partilhar, né, os bens, ele já está, é muito mais simples, é mais fácil, é mais barato você partilhar, porque é uma empresa que vai fazer a gestão de todo o patrimônio, então você divide por cotas, né? Então basta ir no contador, fazer um contrato social e fazer a alteração do contrato social, né? Então é bem mais tranquilo, é bem mais simples. A questão da tributação também é mais simples, né, pela hold, para uma gestão profissional. Então, tem diversas maneiras de você gerir seu patrimônio, né? Qual que é os prós, né? Vamos dizer assim. É porque você precisa comprar o imóvel inteiro, né? E nem sempre você está com capital para comprar esses imóveis à vista, né? Mas existem caminhos que você possa estar fazendo de maneira muito tranquila, buscar um capital de terceiro com custo relativamente muito baixo, e eu tenho certeza que você vai estar criando uma estratégia para comprar esses imóveis e criar essa carteira de investimento diversificado, né, para que você possa continuar tendo renda dos imóveis muito bacana, né? Vou te dar um exemplo muito claro do consórcio, por exemplo. O consórcio, eu sou representante das empresas Rodobens há muitos anos, né? Então a gente trabalha com imóveis, né, há muitos anos. Eu também fui CEO de uma imobiliária durante 12 anos também, então eu tenho uma vivência no mercado imobiliário e que eu falo com muita tranquilidade sobre esse assunto.
E a gente vê com muita clareza os clientes que criaram estratégia lá atrás e começaram a comprar cartas de créditos, de consórcio, e começaram a investir. Os primeiros imóveis, né? O primeiro, o segundo, o terceiro, é um pouquinho mais difícil, está no começo. Mas quando começa do terceiro, o quarto, o quinto, você nota que o patrimônio começa a crescer com mais rapidez, né? Primeiro porque você já aprendeu a estratégia certa, né? Você já está com a estratégia consolidada, então você já vai aplicar de maneira mais eficiente. Segundo, porque o próprio imóvel, né? Se você comprar as cartas, contemplou, você colocou para alocar, o cliente começa a pagar, então vai virando um círculo virtuoso, né? Você começa a ter a seu favor exponencial juros compostos a seu favor. Isso é muito bacana. Quando você estiver lá no sétimo, no oitavo, no décimo imóvel, por exemplo, usando as cartas de crédito do consórcio, certamente você vai ter alguns imóveis que começaram lá atrás já quitados. Com isso, ele vai trazer o provento inteiro para você e aí você já vai ter condição de comprar não apenas uma, mas duas cotas com aquele pequeno valor que começou lá, né? Se você for, por exemplo, especialista no investimento, por exemplo, no mercado de ações, no mercado corporativo, você também pode diversificar esse recurso, né? Então, você põe uma parte no mercado imobiliário direto, uma outra parte você pode colocar também diretamente e compras e participações societárias de empresas, aquelas empresas que pagam dividendos para você, que tem crescimento, e com isso você tem um crescimento exponencial também, se você fizer boas escolhas, é claro, né? Tem opção também de você pegar parte desse capital do aluguel, né, que você recebe mensalmente, além de você poder comprar outras cotas e investir comprando cotas para duplicar, triplicar, quadruplicar a quantidade de imóveis, você pode comprar também fundos imobiliários atrelado, né, lastreado ao mercado imobiliário, melhor dizendo. Então, com isso você tem uma diversificação, né? Os fundos imobiliários, por exemplo, você tem a gestão profissional, né? Tem um gestor que é experiente, uma empresa gestora experiente e que vai estar criando um patrimônio para você, gerindo o seu patrimônio de maneira mais eficiente. E se você fizer boas escolhas, a grande parte de fundos pagam uma grande quantidade de dividendos mensais, né? Então, com isso, você tem um retorno dos dividendos. E aí, com esse retorno, ou você reaplica, compra mais cotas, ou você compra mais cartas de crédito consórcio para ir investindo. E tem várias opções de você estar usando o dinheiro a seu favor e criando, né, uma renda e para ter liberdade financeira. Então, o mercado imobiliário é muito propício para você conseguir viver de renda, ter uma tranquilidade na volatilidade dos ativos, que são bem mais seguros do que os outros mercados. O risco existe em qualquer negócio que você for empreender, o risco está sempre presente. Quando você não vê o risco, é porque você não analisou direto. O risco sempre existe, em qualquer negócio, em qualquer situação. Agora, se você tiver um conhecimento avançado, se tiver um conselheiro do seu lado, te orientando, te dando dicas, talvez você viu quase tudo, mas tem algo que você não viu, aquele pequeno detalhe. Então, o seu conselheiro, se ele for uma pessoa experiente, ele vai te mostrar, olha, tem essa parte aqui que é meio perigoso, olha com mais carinho, com mais atenção. E aí você vai certamente moldando e criando a estratégia. Quando tiver algo errado, você vai mudando até você conseguir chegar ao seu objetivo, que é criar patrimônio, viver de renda, ter uma renda vitalícia e fazer o seu patrimônio crescer bastante, né? E você ter um lucro extraordinário com os investimentos imobiliários. Se você gostar desse assunto, se tudo que eu disse aqui fizer sentido para você ou não fizer sentido, gostaria muito que você comentasse lá, enviasse a mensagem nos comentários, que eu lerei todas as informações que você mandar e aí eu vou mandar para você gravar um vídeo se for algo relevante, né? Se for algo que possa ajudar mais pessoas, que é o objetivo desse canal. Aqui nesse canal, nesse vídeo, eu não estou indicando diretamente um ativo específico para você comprar, né? Eu estou dando dicas, né, para vocês que estão nos assistindo, e já agradeço por isso,
para que você possa ajudar, para que possa ajudar você, sua família, a refletir, a tomar decisões mais assertivas, né? Ajudar com argumentos mais consistentes, né? Um grande abraço, foi um prazer estar aqui com vocês.